Olá pessoal, tudo bem? Bom, vamos dar continuidade ao nosso conteúdo e hoje, como eu havia prometido, nós vamos fazer questões sobre misturas gasosas. Eu vou fazer algumas, tá? Porque é importante que a gente tenha bastante concentração na hora de compreender essas questões, tudo bem? E vou fazer bem devagar, tá? Bom, na aula anterior, nós fizemos a primeira questão, né, que era essa daqui, que tratava de pressões parciais, etc. Né? Só que bastante teórica. Hoje, nós vamos fazer cálculos mesmo, que a gente vai envolver todas as equações aí que nós vimos na aula anterior, tá? Mas, já sabe, qualquer dúvida, pega o conteúdo anterior, dá uma olhada nessas questões aqui que vai ser muito importante, tá? Deixa eu só colocar aqui o lápis mais para baixo para a gente ver a questão em si. Então a questão é essa 2 aqui, pessoal, que diz assim: em um recipiente com volume de 3 litros foram colocados 3 gases ideais a uma pressão total de 1,4 atm na temperatura ambiente de 25 graus Celsius. A mistura contém 0,7 gramas de oxigênio, 0,6 grama de dióxido de carbono e uma massa desconhecida de nitrogênio. Encontre a massa de nitrogênio na mistura. E aí ele deu o valor da constante dos gases. Como é que eu vou fazer isso, pessoal? Primeira coisa vão ser os dados da questão, tá? Então, deixa eu escrever aqui, colocar um pouquinho mais fina essa escrita. Vamos lá. Então, aqui, dados da questão. Então, primeiro deles, volume do recipiente, 3 litros. Que aí é o volume total. Pressão total, 1,4 atm. Temperatura total igual a 25 graus, que é a temperatura ambiente que ele falou. E aí ele deu a massa do oxigênio, que é igual a 0,7 gramas. Ele deu a massa do CO2, que é o dióxido de carbono, 0,6 grama, né? E aqui ele quer a massa do nitrogênio. Pessoal, dado também que ele deu, R, 0,082 atm vezes litro por mol vezes Kelvin. Ele deu também em torr, mas a gente não vai precisar para essa questão, tá? O que nós vamos precisar é das massas molares, que eu vou colocar aqui, ó. Isso aqui, pessoal, não se preocupem, quando for necessário vai ser dado. Massa molar do oxigênio, 32 gramas por mol. Massa molar do CO2, 44 gramas por mol. E a massa molar do nitrogênio, 28. Vou colocar aqui embaixo. Massa molar do nitrogênio, 28 gramas por mol. Nós vamos precisar dessas massas para a gente fazer isso daqui, certo? E nós vamos precisar agora, primeira coisa, qual é a equação que eu vou utilizar aqui? Eu vou utilizar essa aqui, ó. P total vezes V total é igual a N total vezes R vezes T. Eu tenho a pressão total, volume total, temperatura e R. Outra coisa, temperatura, transforma para Kelvin, 298. Por quê? Porque soma com 273. Agora é achar o número de mols total. Para achar o número de mols total, tem que achar o número de mols de cada um, certo? Então, ó, vamos guardar essa fórmula, mas nós não vamos utilizar agora. Então, vamos lá. Primeiro, achando o número de mols do oxigênio. É a massa do oxigênio sobre a massa molar do oxigênio. Massa do oxigênio foi dada, ó, 0,7 gramas. E a massa molar aqui, ó, do outro lado, tá? 32 gramas. Então 0,7 por 32 vai dar 0,02 mol. Número de mols do CO2, massa do CO2, ele deu 0,6
Massa molar, tá lá do outro lado, lado direito, 44. Que eu vou resumir mais, tá? 0,6 por 44, que eu já fiz os cálculos aqui, dá 0,01 mol. Aí, número de mols do nitrogênio, não sabe, é isso que a gente quer, né? Então, ó, a gente vai precisar achar. E vai achar o número de mols pela fórmula de cima. Então, P total, pegando de novo, vezes V total igual a N de mols. Número de mol total vezes R vezes T. Pressão total, tá lá, nos dados, 1,4. Volume total, 3. Número de mols total é a soma de tudo, pessoal. Então, vai ser assim, ó. 0,02 mais 0,01, que eu já sei, mais o número de mols do nitrogênio, que eu não sei, vezes... Deixa eu colocar aqui um pouquinho menor para caber tudo aqui. Separando. Pressão total, 1,4. Volume total, 3. Número de mols total, 0,02 mais 0,01 mais N no nitrogênio, mais R, vezes 0,082, vezes T, 298. Tá? Fazendo esses cálculos, 1,4 vezes 3 dá 4,2. É igual a isso aqui, ó, 0,02 mais 0,01, 0,03 mais número de mols do N2. E eu ainda deixo aqui entre parênteses. Vezes esse valor aqui, ó. 0,082 vezes 298, que dá 24,436. O que é que eu faço agora? Vamos com calma. Vou reorganizar. 0,03 mais número de mols do N2 é igual a esse 4,2. E esse valor aqui, pessoal, que está multiplicando, passa para cá dividindo. 24,436. Então, ó, número aí 0,03 mais número de mols do N2 é igual. Essa divisão deu 0,17. Número de mols do N2, 0,17 menos 0,03. Que dá, número de mols do N2, 0,14 mol. Então, eu achei o número de mols do N2, tá? Vou continuar aqui do outro lado de vermelho, ó, passando para cá, ó. Número de mols do N2 é igual massa do N2 sobre a massa molar do N2. Aquela formulazinha, tá? Que nós utilizamos aqui, ó. Tanto para o oxigênio como para o gás carbônico. Aí eu vou substituir o que eu tenho. Número de mols do N2. Vou botar para cá. 0,14. Vou escrever melhor aqui. 0,14 é igual massa do N2 que ele quer sobre a massa molar. Olha só ela aqui, tá? Sobre 28. Aí a massa do N2 vai ser 0,14 vezes 28. A massa do N2 vai ser igual a aproximadamente aqui 3,8 gramas. Certo? A alternativa neste caso vai ser a alternativa letra B. Então, pessoal, cuidado. Eu comecei aqui do lado esquerdo, você analisa bem direitinho, continuei do lado direito aqui, finalizando em vermelho. Tá? Qualquer dúvida, pessoal, dá uma paradinha, volta o vídeo e aí vocês vão compreender. Tudo bem? Agora eu vou precisar apagar para que nós possamos ir para a próxima questão, tá? Vamos lá. A questão 3 diz o seguinte: considere o seguinte arranjo de 3 balões de vidro unidos por tubos capilares, cada um deles preenchido com gás e nas condições indicadas. Deixa eu só colocar um pouquinho mais para cá, que apagou, né? Pronto, agora tá bom. Vamos lá. Aí, ó, só acompanhando aqui, tá aqui a imagem. A gente vai usar tudo isso aqui.
E ele diz: ao abrir as torneiras, os gases se misturam. Então, aqui, ao abrir as torneiras, os gases se misturam de modo que, decorrido algum tempo, em cada balão existirão N2, Ne e O2. Então, os três gases vão se misturar. Cada gás difunde através de outro gás, ocupando todo o espaço. Neste caso, a pressão total da mistura gasosa será igual a... Beleza, pessoal? A gente precisa anotar primeiro. Tudo é assim, ó. Dados da questão. Então, o volume do N2, tá? Eu vou colocar aqui, ó, para o N2. O volume vai ser 1 litro e a pressão vai ser 750 milímetros de mercúrio. Agora, para o hélio, volume também 1 litro, tá tudo lá na imagem. Pressão também 750 milímetros de mercúrio. E agora para o oxigênio, volume 1 litro, pressão 600 milímetros de mercúrio. Ok? Característica que ele diz aqui, pessoal, importantíssima. Ele diz uma coisa importante aqui, ó. Ele diz: algum tempo, cada balão, temperatura ambiente constante. Então eu vou colocar aqui, ó, temperatura é constante. Nós vamos precisar para os cálculos, tá? Não posso usar mais a equação de Clapeyron aqui. Por quê? Porque ele não deu a constante dos gases, nada disso. Vou ter que usar a equação da mistura, que é assim, ó. Pressão do nitrogênio vezes volume do nitrogênio sobre temperatura do nitrogênio, mais, tem que colocar um pouquinho menor aqui, tá? Nitrogênio, pessoal, vou colocar como número 1, hélio vou colocar como número 2, oxigênio como número 3, tá? Senão não vai caber aqui. Então, ó, P1 vezes V1 sobre T1 não igual, mais, que é mistura agora, P2 vezes V2 sobre T2, mais P3 vezes V3 sobre T3 é igual P total vezes V total sobre T total. Só que tem um detalhe, ele diz que a temperatura é constante. Se é constante, eu posso, ó, cortar. Aí eu vou ter somente o quê? P1 vezes V1 mais P2 vezes V2 mais P3 vezes V3 é igual P total vezes V total. P1, que é nitrogênio, pressão 750 vezes V1, 1. Mais P2, que é o hélio, 750 vezes V2, 1. Mais P3, que é o oxigênio, 600 vezes 1. É igual pressão total, é o que se deseja achar. Volume total, pessoal, cuidado, pulo do gato agora. O volume total, ó, 1 mais 1 mais 1, que é o volume de tudo, 3, tá? Aí agora, ó, 750 vezes 1, 750. Aqui, mais 750, mais 600 vezes 1, 600. É igual a PT, pressão total, vezes 3, certo? Fazendo esses cálculos aqui, ó, 750 dá 1.500, sobre 600, mais 600 dá 2.100. É igual a pressão total vezes 3. Pressão total é igual a 2.100 dividido por 3. A pressão total da mistura vai ser 700 milímetros de mercúrio. Consequentemente, pessoal, a letra aqui é a letra B de bola. Ok? Então, assim, dica importante. Caso você não esteja entendendo, você retorna para esse exercício, acompanha pelo material, que vocês terão esse material, e aí vocês fazem bem devagar, parando, tentando compreender, tá? Aparentemente parece muito complexo, mas não é, tá? É só a questão da prática mesmo.
Vamos para a próxima. A próxima questão, pessoal, que é a questão 4, diz o seguinte: em um recipiente fechado com capacidade para 2 litros, encontra-se uma mistura de gases ideais composta por 42 gramas de gás nitrogênio, 16 gramas de gás oxigênio a 300 kelvins. Assinale a alternativa que expressa corretamente os valores das pressões parciais em atm dos gases N2 e O2, respectivamente, nessa mistura. Vamos com calma, que a gente vai precisar fazer bastante cálculo aqui, tá? Então eu vou bem devagar. Primeiro, dados da questão, certo? Eu vou fazer o seguinte, para poupar espaço aqui. Vou colocar os dados da questão na questão aqui, dados. Então ele deu massa do nitrogênio, 42 gramas, massa do oxigênio, 16 gramas, temperatura do sistema, 300 kelvins, volume total, 2 litros, e ele deu o valor de R, certo? Nós vamos precisar de todos esses dados para fazer. Primeira coisa, pessoal, para calcular a pressão total, vai ser pressão total vezes volume total, número de mols total vezes R vezes T. Para total. Para a pressão parcial, vou colocar P minúsculo, é igual a pressão total vezes fração molar, certo? Nós vamos utilizar essas duas fórmulas aqui. Bom, eu não tenho número de mols, tá? E também, ó, precisa aqui das massas molares. Deixa eu colocar aqui. Massa molar do N2, 28 gramas por mol. Massa molar do O2, 32 gramas por mol. Ok? Vamos com calma. Então vamos lá. Primeiro, eu já tenho pressão total, volume total, RT. Falta o número de mols total. Calculando o número de mols. Número de mols do N2 é igual massa do N2 sobre massa molar dele. Número de mols do O2, massa do O2 sobre a massa molar do O2. Esqueci de colocar outro M aqui. Massa do N2, está lá, ó. Do outro lado tem os dados, tá? 42 dividido por 28. Fazendo isso aqui, vai dar 1,5 mol. Massa do O2, 16 sobre 32. Isso aqui vai dar 0,5 mol. Tá? Agora, ó, número de mols total vai ser o quê? Número de mols do N2 mais número de mols do O2. Que vai ser 1,5 mais 0,5, 2. Então, pegando a primeira equação, primeiro essa aqui, ó, vou até colocar. Então, pressão total vezes volume total igual número de mols total vezes R vezes T. Pressão total, lá do lado direito. A gente não tem ainda, que é o que quer achar. Volume total, tem 2 litros. Número de mols total, 2, que achamos agora. R, 0,082 e T, 300. Tá? Isso daqui, pessoal, vai dar, fazendo os cálculos que eu já fiz aqui, vai dar 24,6 atms. Nós vamos precisar desse valor para que nós possamos achar as pressões parciais. Pressão parcial, fórmula 2, é igual a pressão total, que eu já tenho, mais a fração. Tem que achar as frações molares. Para achar a fração molar, vai ser, ó, fração do N2 vai ser número de mols do N2 sobre número de mols total. Fração do O2 é igual número de mols do O2 sobre número de mols total. Eu tenho aqui, ó, número de mols do N2. Vou até grifar de outra cor. Tá aqui. Número de mols total, tá aqui. E número de mols do O2. Ok?
Então vamos lá. Para fazer esse cálculo aqui, eu vou fazer de rosa. Vai ser, ó, 1,5 dividido por 2. E aqui 0,5 dividido por 2. Aqui vai dar 0,75 e aqui 0,25. Tá? Agora eu vou calcular as pressões parciais. E aí, ó, eu vou colocar de azul. Pressão parcial do N2 é igual a pressão total vezes a fração do N2. Pressão parcial do O2 é igual a pressão total vezes a fração do O2. Então, ó, pressão parcial do N2. Pressão total, ó, 24,6 vezes 0,75, que é a fração do N2. Então, essa pressão, eu vou colocar novamente aqui, ó, o valor de amarelo no N2, fazendo os cálculos que eu fiz aqui, deu 18,45 atm. Então, pressão parcial do O2 vai ser pressão total 24,6 vezes 0,25. Fazendo esses cálculos, a pressão parcial do O2 vai ser igual a 6,15 atm. Então, estas são as duas respostas, tá? Então, na hora que formos ver, a alternativa correta é a letra A. Tá bem? Então, assim, pessoal, calma nessa hora. Vocês vão parar cada momento. O que eu aconselho é que durante o momento que você está vendo aqui, assistindo, você para e depois tenta reproduzir isso no caderno, tá? Aí você vai aprender mesmo, ok? Não adianta só assistir por acaso. Tem que parar, tem que meditar a respeito dessa questão, tá bem? Então, ó, vamos para a próxima. Bem, a próxima questão, deixa eu só colocar um pouquinho mais para cá. A próxima questão vai tratar o seguinte, tá? É uma questão discursiva que nós vamos calcular aqui. Então ele diz assim: uma mistura gasosa formada por 14 gramas de gás nitrogênio, 8 gramas de gás oxigênio, ocupa um balão de capacidade de 30 litros na temperatura de 27 graus. Dadas as massas molares, dessa vez ele deu, e a constante, ele quer a pressão de cada gás e a pressão total. Aqui, pessoal, vou fazer o contrário, tá? Primeiro eu vou calcular a pressão total, depois a pressão de cada gás. Vamos lá, eu vou colocar os dados aqui, ó, de novo aqui na questão. Ele deu massa do nitrogênio, 14 gramas, massa do oxigênio, 8 gramas. Aí ele deu as massas molares e deu volume 30 litros, temperatura 27 graus. Transforma para Kelvin, 300 kelvins, tá? Então agora vamos começar a fazer a questão. Nós vamos fazer primeiro, ó, pressão total vezes volume total, número de mols total vezes R vezes T. Tenho que achar o número de mols. Então, para o N2, número de mols do N2 é igual a massa do N2 sobre massa molar do N2. Para o O2, número de mols do O2 igual a massa do O2 sobre massa molar do O2. Então, fazendo esses cálculos, nós temos a massa do N2, 14. E aí ele deu a massa molar, 28. Tá? Fazendo esse cálculo vai dar 0,5 mol. Depois, oxigênio, 8 que ele deu, e aí a massa molar, 32, que vai dar 0,25 mol.
Pegando a fórmula lá de cima, aí a gente vai, ó. P total vezes V total, número de mols total, vezes R vezes T. Pressão total é o que a gente quer saber. Volume total, 30 litros. Número de mols total, pessoal, soma esses dois, ó. 0,5 com 0,25, 0,75. R, 0,082 e T vai ser 300 kelvins, tá? Então, fazendo esse cálculo, pressão total vai dar 0,615 atm. Então, essa aqui já é, ó, a letra B, certo? Já é essa daqui, pressão total. Vamos fazer agora a letra A, que é para achar pressões parciais. Pessoal, pressão parcial é igual a pressão total vezes fração molar. Tem que achar agora a fração molar. Então, ó, fração molar do N2, número de mols do N2, sobre número de mols total. Fração molar do O2, número de mols do O2, sobre número de mols total. Vou colocar aqui, ó, rosa aqui, ó. Olha o número de mols de N2, 0,5. Número de mols total, os dois, 0,75. Então, esse aqui, ó, deu 0,67, aproximadamente, tá? Número de mols do O2 vai ser 0,25, que está aqui, ó, sobre o total, 0,75. Isso aqui dá aproximadamente 0,33, tá? Aí agora eu vou achar a fração molar de cada um. Fração molar do N2, pressão total vezes... Desculpa, pressão parcial, né? Fração molar não, vou achar a pressão parcial. Pressão parcial do N2 é igual a pressão total vezes a fração molar do N2. E eu vou colocar aqui, ó, que a pressão parcial do O2 é igual a pressão total vezes a fração molar do O2. Substituindo os valores. Pressão parcial do N2, pressão total, 0,615. Fração molar, 0,67. Então, esse valor aqui, ó, pressão parcial do N2 vai dar, calculando, vai dar 0,41 atm. Tá? E aí, para o oxigênio, pressão parcial do oxigênio, pressão total 0,615, 0,615 vezes 0,33. E aí, como resultado, pressão parcial do O2 vai dar 0,203 aproximadamente. As respostas são essas aqui. Essas são as respostas de que letra? Da letra A. Tudo bem? Então, pessoal, mais uma vez. Para, né, pensa direitinho sobre a questão, olha passo a passo que você vai compreender. Essa questão 5 é semelhante à anterior. Tá bem? E aí nós vamos para a próxima, tá? Eu decidi fazer mais duas questões, certo? E aí vão ser as questões 7 e 8. Então, vamos ver essas aí. E hoje, né, essa semana a gente termina para que vocês tenham tempo para fazer isso, analisar bem devagar, tá? Pode ser que a aula seja um pouquinho mais curta, mas eu garanto a vocês que vocês prestando atenção, vocês vão precisar de todo o tempo necessário. Então vamos à questão 7. Vou anotar os dados na questão e fazer do lado esquerdo. Diz assim: considere uma mistura dos gases nitrogênio, oxigênio e dióxido de carbono. Conhecem-se as pressões parciais do nitrogênio. Então, ó, pressão parcial do nitrogênio, 0,4 atm. E a do oxigênio, que é 0,2 atm. E a pressão total da mistura, 0,8 atm. Aí ele quer saber o seguinte:
Quando a massa do nitrogênio for 7 gramas, deixa eu só colocar aqui, né? Quando a massa do nitrogênio for 7 gramas, qual vai ser o valor da massa do oxigênio? A gente, além de usar os conhecimentos de pressões parciais, a gente vai precisar de outras coisas aqui, tá? Então, vamos analisar bem direitinho, vocês vão compreender. Então, olha só. A primeira coisa que nós vamos fazer é pegar a fórmula de pressões parciais. Pressão parcial é igual a pressão total vezes a fração molar. E vamos achar a fração molar para quem? Para o N2 e para o O2. Ele está falando aqui de dióxido de carbono, mas nós não vamos precisar dele, certo? Nós não vamos precisar dele. Vamos lá, então. Então, pressão parcial do N2 é igual a pressão total vezes a fração molar do N2. A partir daqui eu acho a fração, que vai ser assim, ó. Fração do N2 vai ser pressão parcial do N2 sobre pressão total. Consequentemente, ó, pressão parcial do O2, pressão total vezes fração do O2. A fração do O2 vai ser pressão do N2, ou desculpa, pressão do O2, a parcial, sobre pressão total. E a gente tem, ó, pressão parcial do N2, ó, do lado direito, 0,4. Pressão total, 0,8. Aqui, do O2, 0,2 sobre 0,8. Fazendo esse cálculo, 0,4 sobre 0,8 dá 0,5. E aqui dá 0,25. Veja qual é a relação. A relação entre nitrogênio e oxigênio. A relação é que o oxigênio é a metade do nitrogênio. Porque isso aqui, pessoal, fração é a mesma coisa que 50% e aqui 25%. Esta é a relação, tá? Que o oxigênio é a metade do nitrogênio, ok? Aí eu vou achar a relação só para o nitrogênio, consequentemente, eu acho para o oxigênio. O que é que eu vou achar agora para o nitrogênio? Vou calcular aqui o número de mols. Então, o número de mols do nitrogênio é igual a massa do nitrogênio sobre a massa molar do nitrogênio. Massa do nitrogênio que ele deu lá, 7. 7. Massa molar, nós já vimos em exercícios anteriores, mas eu vou colocar aqui, ó. Colocar aqui do lado. Aqui em cima. Massa molar do nitrogênio, 28 gramas por mol. Massa molar do oxigênio, 32 gramas por mol. Certo? Nós vamos precisar depois. Então aqui, ó, massa do nitrogênio é 7. Sobre massa molar, 28. Calculando esse daqui, dá 0,25 mol. Como a relação entre oxigênio e nitrogênio é a metade, significa dizer que o número de mols do oxigênio é igual ao número de mols do nitrogênio sobre 2. 0,25 sobre 2, que dá 0,125 mol. Mas a gente quer a massa. Vou fazer aqui do outro lado agora, pessoal, de vermelho, tá? Então, ó, para calcular a massa, eu uso a mesma formulazinha de número de mols. Número de mols do O2, que agora é oxigênio. Massa do O2 sobre massa molar do O2. Consequentemente, a massa do O2 é igual ao número de mols do O2 vezes massa molar do O2. Massa do O2 é igual ao número de mols que eu achei, ó, 0,125 vezes a massa molar, está aqui em cima, 32. Massa do O2, neste caso agora, fazendo o cálculo, vai dar 4 gramas. Está aqui a minha resposta. Ok? Consequentemente, é a letra B. Então, mais uma vez, tá? Parem na questão, analisem bem direitinho e vocês vão compreender. Eu tenho certeza disso. Tá bem? Vamos para a última. Para a gente aliviar, né? Ufa! Vamos lá. A questão
8. A questão 8, pessoal, é bem semelhante. Deixa eu ver qual questão. A questão 3 que nós fizemos. Só que aqui a gente vai usar mais letras do que números, mas vai ter os dois, tá bem? Vamos lá, ele diz assim: se o sistema representado abaixo for mantido a uma temperatura constante, ó, temperatura constante, isso é importante, e os três possuírem o mesmo volume, após se abrirem as válvulas A e B, a pressão total nos balões será de... Então ele quer aqui, ó, pressão total, certo? Mesmo volume, pessoal. Então ele não falou valor. Então V aqui, volume V aqui. Todos eles. Por quê? Porque na hora que eu for calcular o volume total, vai ser o somatório dos volumes. Esse símbolozinho aqui é somatório, tá? Como são 3 volumes, então aqui vai ser o quê? A soma dos 3, que vai ser 3V. A gente vai precisar disso para calcular. E outra coisa que ele dá: temperatura é constante, certo? Não vou poder novamente usar a equação de Clapeyron. Vamos para o lado esquerdo aqui. Vai ser qual? Aí, ó. Aqui eu tenho H2, eu tenho vácuo e eu tenho hélio. O que é que eu vou fazer? Eu vou numerar. O H2 vai ser 1. Aqui 2 e aqui 3. Certo? Então, lá vai ser, ó, P1 vezes V1 sobre T1 mais P2 vezes V2 sobre T2 mais P3 vezes V3 sobre T3 é igual P total vezes V total sobre T total. Só que tem um detalhe, a gente já pode anular aqui, ó, cancelar a temperatura. Por quê? Porque é tudo constante. No final das contas vai ficar apenas P1 vezes V1 mais P2 vezes V2 mais P3 vezes V3 igual a P total vezes V total. Ou 3 não, né? Total aqui. Então vamos lá. P1 vale 3. V1, V. A gente não tem valor. P2, pessoal, que é do vácuo. Como é vácuo, não tem pressão. 0 vezes V. Mais P3, que é a do hélio lá, ó, do hélio aqui. P3 é 9 vezes V, igual pressão total, que a gente vai calcular, vezes o volume total. Ó, por que a gente precisou desse aqui, ó? Volume total agora é 3V. Cuidado com isso, tá? Então, volume total é 3V. Então, coloca aqui, ó. Aí, vai sobrar aqui 3V mais 9V é igual pressão total vezes 3V. 3V mais 9V, 12V, igual a pressão total vezes 3V. Pressão total, 12V sobre 3V. Cancela V com V. Isso aqui vai dar 4 ATMs. Aqui está, pessoal, a minha resposta. Letra B. Mais simples, né? Então, o que vocês precisam fazer agora? Vocês precisam analisar bem todas essas questões. Volta, pessoal, devagar. Dá uma olhada nas fórmulas, aquelas que vocês possivelmente anotaram no caderno, tá? Tentem refazer essas questões. Tentem fazer novas questões. E qualquer dúvida, eu estou por aqui, tá bom? Então, até a próxima e um grande abraço, pessoal. Tchau, tchau.